paz do Senhor a todos, uma boa noite. Hoje é terça-feira, quase meia-noite, né? Hoje é dia 14, daqui a pouco vamos entrar dia 15 para quarta-feira. Estou aqui no Monte São José dos Campos, está aqui comigo o pastor Jonas, responsável ali pela igreja de São Bernardo do Campo. O Henrique aqui, o pastor que está gravando, responsável pela igreja aqui de São José dos Campos, né? E eu ali, o pastor Diego, responsável pela igreja do Ipiranga, a qual nós estamos na direção, trabalhando e cuidando. E eu tenho certeza que Deus tem algo grande esse mês, esse ano que vai começar sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Nós estávamos aqui no monte e Deus tem falado conosco. E Deus falou algo muito forte com o pastor Jonas, a qual foi juntando as peças. A pergunta é, por que nós muitas vezes, mesmo sendo escolhido de Deus, às vezes não tendo chamado de Deus, tropeçamos muitas vezes, se levanta, tropeça. E você vai entender o porquê. Temos buscado a Deus por quê? Porque não podemos um guia cego guiar outro. E a igreja é reflexo do seu líder. Porque Deus vem através do pastor e vai para o povo. Então estamos aqui como sacerdote para chegar até o culto como um profeta. Então Deus deu uma palavra muito forte em nome do Senhor Jesus. Pastor Jonas, eu quero que o Senhor passe para as pessoas o que Deus falou para nós, uma forma tão poderosa que mexeu muito comigo e eu tenho certeza que vai falar com você também. Em nome de Jesus. Vem comigo aqui. Em Mateus 6, versículo 1, olha o que Deus fala. Marcou a gente essa palavra. Olha o que Deus fala. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. O que a gente aprende aqui? Estava aqui no monte agora. A gente aprendeu aqui. Não adianta nada você querer se aparecer, se mostrar, porque Deus fala uma coisa. A honra que você precisa não vem do homem. A honra que você precisa vai vir de mim. Toda vez que você quer se aparecer, se mostrar, Deus retém a honra que Ele tem para você. Então toda vez que você deixa Deus trabalhar, Deus Ele manifesta a honra que Ele tem preparado na sua vida. Não é isso, bicho? É tão forte porque, tipo assim, qual que é o nosso erro? O nosso erro é não saber o nosso chamado. O nosso erro, muitas vezes, é não saber o nosso propósito. É por isso que muitas vezes imitamos pessoas. Muitas vezes, uma coisa que eu tenho percebido, por que muitas vezes um fica atacando o outro? Por que uma pessoa fala mal do outro? Porque ela não sabe nem o propósito dela. Porque ela não se descobriu. Por que uma pessoa hoje está bem, amanhã está mal? Por que muitas vezes uma pessoa hoje serve a Deus, amanhã não serve? Hoje, qualquer situação, porque você serve a Deus, não é o lugar que faz você servir a Deus. Então, nesse exato momento, quantas pessoas desistiu do seu próprio chamado? Mas não é porque, mas é porque o diabo está na vida dela, não. É porque ela não se descobriu, ela não sabe o seu chamado, ela não sabe para que nasceu. Ela acha que foi para aquilo ali. E se alguém virar para ela e falar não tem chamado, ela é pior que é. Você tem que entender uma coisa, que você não é o que os outros falam, você é o que a Bíblia fala. E é tão forte que juntando uma peça com outra, porque a Bíblia é uma pessoa, a palavra é uma pessoa. A Bíblia fala que, a própria Bíblia fala, o verbo se fez carne, é uma pessoa. É tão forte que aqui Deus fala assim, ó, por gentileza aqui, pastor. Em Lucas 22, juntando com o que o pastor Jonas falou, está escrito aqui, ó, Lucas 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, olha isso, e tu, pois, quando se converteres, fortaleça teu irmão. Se você prestar atenção, eu estou falando de apóstolo Pedro, eu não estou falando de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, de um missionário, estou falando de um homem a qual a gente prega, de um homem que andou com Cristo, e mesmo assim ele também não sabia o chamado dele. Porque quando a pessoa descobre seu propósito, ela não tropeça. Você pode ver que é tão forte que Jesus falou, ele queria tanto agradar a Jesus, ele queria tanto mostrar para Jesus que estava com ele, que Jesus falou, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Por quê? Porque você está preocupado comigo, mas não se descobriu ainda o que você quer. Eu tenho o meu chamado, eu tenho o meu propósito, você tem o seu. E você só vai conseguir seguir o propósito de Deus quando você se descobrir. Quando você saber o que você quer, quando você tomar uma decisão, é isso mesmo. Se você prestar atenção, a Bíblia fala bem assim, Pedro, o diabo pediu para te cirandar, ou peneirar, ou testar. Por quê? Simples, Deus escolhe o pastor, Deus escolhe a sua vida, mas o diabo fala, deixa eu tocar nele. Por que o diabo fala, deixa eu tocar nele? Porque o diabo sabe que você é carne, porque o diabo sabe das suas falhas, dos seus erros. Aí Jesus falou assim, eu estou falando do apóstolo Pedro, não estou falando de pastor que você acha que muitas vezes até é superior a um apóstolo Pedro, ou Daniel, ou Isaac, uns homens que a Bíblia deixa bem claro que também tropeçaram, também falharam e também precisavam de ajuda, mas também foram grandes homens de Deus que se ergueram e levaram o nome dele. Apóstolo Pedro, mesmo do lado de Jesus, não sabia o propósito dele, porque uma pessoa que nega a fé,
É porque ela não sabe o seu próprio chamado. Jesus acabou de falar para ele, dias atrás, tu és a igreja, eu vou te dar a chave. Você é naquele exato momento ele não entendeu. Porque ele falou, eu vou contigo até o final. E se você prestar atenção, por que o diabo peneira? Por que você passa a luta? Aí por que eu estou passando luta? Aí por que eu estou passando desafio? Simples, não foi você que Deus escolheu? Aí estão me caluniando, estão me perseguindo, estão falando mal de mim. Mas não foi você que Deus escolheu? O propósito de Deus é contigo. E a Bíblia fala, não se preocupe se apresentar perante a homens, porque nós estamos mais preocupados com a opinião alheia, nós estamos mais preocupados com o que os outros acham de nós do que de agradar aquele que nos chamou. As pessoas que falam mal de você, as pessoas que desejam a sua queda, as pessoas que ficam te perseguindo, você tem que ter pena, porque são pessoas que não sabem nem o propósito dela também. Porque se você prestar atenção, a própria Bíblia vai ser clara para nós que os apóstolos não eram diferentes de nós. E olha que eles não estavam cheios do Espírito como nós estamos. Que o Espírito Santo desceu sobre eles depois que Jesus foi. E se você prestar atenção, quando acontece aqui no versículo 3, assim, ele porém respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para, olha isso, para a prisão como para a morte. O que quer dizer isso? É lindo o que ele falou, porém quando chegou a hora, ele viu que não estava preparado. E eu estou falando do apóstolo Pedro, um homem que viu Jesus, que andou com Jesus, viu Jesus comer, viu os milagres perante a ele, e mesmo assim não sabia o seu propósito. Eu e você pregamos dele, falamos dele, cultuamos, oramos. Se Pedro não sabia, eu e você então, que andou. E se você prestar atenção, qual que era o erro de Pedro? O erro de Pedro era querer mostrar para Jesus que era ele. Não precisava fazer isso. Você já sabe o seu propósito. A Bíblia fala para quando Deus escolheu Jonas, quando Deus te escolheu, quando Deus me escolheu, não tinha ninguém do seu lado. Ele te escolheu. Eu vou explicar uma coisa aqui que as pessoas não estão entendendo. Por que Jesus fala que ele é o noivo e você é a noiva? Quando eu for casar, quando o Jonas vai casar, quando o Henrique vai casar, a gente casa com a qualidade da pessoa. Por que vem a separação? Porque a gente viu muito defeito. Pô, não era isso no namoro. Jesus, ele faz ao contrário. Ele te escolheu por causa dos seus defeitos. Por isso que ele fala, eu sou o noivo e você é a noiva. Então ele te escolheu por causa da sua imperfeição, dos seus defeitos. E falou, eu vou fazer e vou transformar em qualidade. E onde abundou o pecado, eu vou superabundar a graça, o favor, o milagre, a transformação de Deus. Então se você prestar atenção, Deus faz ao contrário. A igreja quer que a pessoa seja perfeita. E Deus está escolhendo a pessoa porque ela é imperfeita. Então se você prestar atenção, a gente trabalha ao contrário. É tão forte que eu estou falando que Deus falou com a gente muito forte. Ele falou, você tem que descobrir qual o seu propósito, você tem que descobrir seu chamado. Por quê? O dia que você descobrir por que você nasceu, você não liga para a opinião alheia, você não liga para o que fala, para o que diga, você vai cuidar e zelar, porque você vai ter uma intimidade, uma comunhão. E você está amadurecendo em Deus. Então Deus sabia que Pedro não estava pronto, mas ele achava que estava. Qual que era o problema de Pedro? Ele queria mostrar para os outros que estava pronto, mas não estava pronto. Qual era o problema de Pedro? Ele não sabia o seu chamado. É tão forte, porque a própria Bíblia, que eu não estou mentindo, que senão a pessoa fala, ele está querendo mexer com a nossa cabeça. Mas vamos lá, olha o que a Bíblia fala aqui de novo. Em João capítulo 21, não é isso? Versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu também que ia seguindo o discípulo que Jesus amava, a qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus, e perguntaram, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, presta atenção, perguntou a Jesus, e quanto a este? Ou seja, Pedro queria saber da vida do outro. É a mesma coisa, Deus me chamou para algo, eu estou preocupado com o chamado do outro. Por que você acha que tem tanta pessoa frustrada? Porque a raiva dela é não ser como você é, não ser como você, fazer o que você faz, não conseguir ser igual a você. Ela tem que entender que Deus chamou ela de uma forma diferente. A luta que eu passo não é a mesma luta que ele passa. O chamado dele não é o mesmo chamado que o meu. O que faz uma pessoa perseguir a outra, o que faz uma pessoa falar mal da outra? É porque muitas vezes ela vê na pessoa que ela não consegue ser, ou muitas vezes tem raiva de ver aquela pessoa de pé se ela queria que morresse. Então muitas vezes não é porque ela não sabe o seu chamado, ela não conhece quem escolheu ela. E se você prestar atenção, é tão forte que Pedro está perguntando, cuidando da vida de quem traiu e do que está deitado no ombro. Pedro está cuidando da vida dos outros. E se você prestar atenção, fala, esse rapaz já está falando besteira, então abre a sua Bíblia e vê. No versículo 21, olha isso aqui, versículo 22, perdoe-me. Respondeu Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Jesus falou, por que não cuida da tua vida? Por que você não se preocupa com o que eu te fiz com você? Eu te chamei. Você está preocupado com o irmão.
Aí o outro não sei o que, o outro caiu. Jesus fala assim, o homem pode cair 7 vezes, eu levanto 7 vezes. Sabe por que a pessoa tropeça? Porque ela não sabe o seu propósito. Porque um dia ela vai descobrir seu chamado. O dia que ela descobrir seu chamado, o diabo vai parar de acusar ela por causa de tropeço, por causa de falha, porque ela não vai mais tropeçar, ela não vai mais olhar para vento, porque ela descobriu porque nasceu. Eu nasci, porque a Bíblia deixa bem claro, você é mais que vencedor e não sabe, não é possível. Eu te chamei, você tem o Espírito Santo. E Pedro, se você prestar atenção, qual é a diferença daqueles homens para o tempo de hoje? Pedro perguntando para a gente, e esse aqui vai ser o quê? Ele falou, olha, o que te importa? Cada um tem seu chamado, existem várias igrejas, cada um tem, é um perseguindo, é um falando mal do outro, isso não existe. Deus quer que você salva vidas, porém, em Lucas 22, ele fala assim, versículo, ele fala assim, o diabo pediu para se cirandar, mas quando você se converter, o que Deus falou? O dia que você descobrir seu propósito, o dia que você se converter, o dia que você nascer de mim, porque existe uma diferença. O pai que tem um filho que nasceu dele e o pai que tem um filho que cresceu com ele. Olha, eu nasci de Deus, batizado nas águas, mas tanta coisa que aconteceu com a minha vida que hoje eu estou crescendo em Deus e vendo que muitas coisas do meu passado era cooperando com o propósito de hoje. Muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida tem a ver com o que Deus vai fazer. Só que está na hora da gente amadurecer e entender qual é o nosso propósito. Jesus fala, se você prestar atenção no versículo 23. Não é isso? Olha aqui. Versículo 22. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. O que Deus está falando? Siga o seu chamado. Que do chamado do outro cuido eu. Em outras palavras, bispo, Deus falou assim, faz sua parte, quem com ele que vai tratar vai ser eu. Pronto. Faz sua parte, só faz isso. E outra coisa eu vou falar pra você, você que se acha inválido, sou pecador, sou falha, falaram mal de mim, você não é o que os outros falaram. Outra coisa põe na sua cabeça, quando Deus te escolheu não tinha ninguém do seu lado, tá? E muitas vezes você tem valor pelo que você proporcionou, então pelo que você é. Deus te escolheu pelos seus defeitos e Ele está trabalhando em você. Porque é tão forte que eu estou falando, que eu estou falando de apóstolo Pedro, não é qualquer pastor. E ainda não sabia o seu chamado, prova disso que não tinha negado Jesus e fugido dele. O erro de Pedro, Jesus fala, naquele dia Pedro acordou, o que você quer com a vida do outro? O erro do ser humano que persegue, o que fala mal, o que está desistindo do ministério, desistindo do chamado, desistindo da sua própria oração, da sua casa, da sua família, é estar preocupado muito com a opinião alheia. E Deus fala para mim e para você. É por isso que nessa quarta-feira até falei com o Henrique. Eu queria ficar aqui 3, 7 dias, mas meu coração está tão apertado, tão forte, que eu queria nessa quarta-feira, juntamente com os pastores que estão aqui, colocar as mãos sobre a sua cabeça. Aí você fala, qual é a ministração? Desperta em você o propósito do seu nascimento. Você tem que entender o que eu estou falando. Demorou para mim poder cair a ficha e entender o que Deus quer falar comigo. Deus tem um chamado com Jonas, mas o Jonas também tem qualidade e tem defeito. Eu tenho qualidade e defeito. Só que Deus, querendo ou não, Deus está trabalhando em nós, assim como trabalha em você, para cumprir o seu propósito. Como é que eu faço para chegar nesse nível? Continua. Doa que doer. E uma coisa que eu falo para você, não se preocupe com as pessoas, porque também ela precisa de ajuda. Por isso que Jesus fala, perdoa, Pai, que eles não sabem o que fazem. Por que Jesus fala isso? Porque eles não sabem nem o que eles estão pondo na cruz. Então, eu quero que você entenda, se possível, qualquer igreja, você não precisa vir na minha igreja. Existem vários ministérios e Deus está em todos. Eu não tenho o direito de falar de nada. Se o próprio apóstolo Pedro não sabia o chamado dele, então quem sou eu para falar que o outro está pronto, deixa eu estar pronto. Deus está fazendo, construindo, transformando. As quedas estão amadurecendo. Então, eu quero que você venha. Quando o pastor põe a mão na sua cabeça, fala, Deus, por que o Senhor permitiu nascer? Que desperte em você o propósito que Deus tem contigo. Com qual propósito? Por que você acha que Deus deu o Espírito Santo para você? Só para rodar? Não. Para cumprir o seu propósito. Que Deus abençoe vocês. Uma boa noite. E nessa quarta-feira, se possível, esteja na igreja. Que Deus abençoe. Eu tenho certeza que esse culto de terça-feira foi abençoado ali. Em São Bernardo do Campo, ali também como Ipiranga. Estou muito feliz. Estou aqui com o Henrique, aqui, pastor Henrique, aqui em São José do Campo com a sua família. Estou aqui com o pastor Jonas. E estou muito feliz. Por quê? Porque sabe qual é a minha felicidade?
É saber que a pessoa que me escolheu e que nos escolheu nunca vai desistir de você. É isso que torna Deus tão poderoso. E muitas vezes eu vou perguntar para você, quem somos nós para ser amado tanto assim? Que Deus abençoe vocês e fique na paz do Senhor Jesus.